E aí, como está, Joaquinho? Obrigada, né, por estar aqui com a gente, Eu, primeiramente. eu é que agradeço o convite, muito obrigado. Um prazer. Eu, na verdade, assim, conheci o seu trabalho tem pouco tempo, inclusive. Nessa idas e vindas de quarentena que a gente está assim, cheia de lives e coisas, né? Eu achei muito bacana, inclusive, porque a gente está podendo conhecer o trabalho de vários profissionais. Né? Eu estou achando muito bacana todo esse movimento que está acontecendo agora, né? A gente poder ver, muita gente, inclusive, que não fazia live, está entrando e tentando se jogar nesse mundo agora dessa internet, das redes sociais. Eu estou achando muito legal. Pois para mim foi da mesma forma. Assim, eu tenho um trabalho muito em comunidade, muito é, na prática e nos lugares, e com esse estado imposto pela quarentena, eu fui descobrir modos de manter o diálogo, né, de permanecer no diálogo com as pessoas. E aí, de certa forma, meu trabalho foi junto, vai junto, tá? Apesar de eu já ter muitos anos, agora é que ele ganhou mesmo essa possibilidade de encontrar com as pessoas, assim. Não, eu acho de fato assim, muito legal. Hoje mesmo na verdade, eu tô tentando me programar para ficar um pouco afastada das telas, porque eu tenho sensibilidade à iluminação, mas tá ficando hoje foi meio complicado para mim. E eu também queria ver um pouco mais, assim, né, do seu trabalho e tudo. Aí fiquei assistindo o seu canal hoje no YouTube, vendo uns vídeos, umas coisas muito bacanas. Nossa, eu tive, assim, umas recordações da minha infância tão boas. E eu acho que talvez seja também esse sentimento que desperte muitos educadores, assim, quando vê você falar desse brincar, trazer fotos. Tinha um vídeo eu não sei o nome daquela plantinha que a gente batia e fazia. Fecha a porta, Ah, fecha a porta, Mariquinha. Mariquinha. Mariquinha, é. Em muitos E eu, lugares é fecha a porta, Mariquinha mesmo. nossa, aquilo ali me lembrou que na fazenda do meu avô tem muito daquilo. E eu lembro, eu era muito pequena, a minha mãe falou assim, deixa eu mostrar para vocês uma mágica. E Ah, aí que levou a maravilha. mim, aí foi eu, os meus primos, todos assim, pra frente da casa. E aí a minha mãe ficou fazendo, eu lembro que aquilo ali para mim na época, uau! A minha mãe fez uma mágica! E tem uma mágica, né? Tem uma mágica naquilo. É maravilhoso, é encantador, é incrível. Para certa criança em certa idade, aquilo é perfeito. A criança vê a natureza numa resposta ali e é um encantamento. Eu fico feliz que Nossa, super! fico feliz que você diga isso, assim, porque a perspectiva do meu trabalho, principalmente esse que se elabora, que ganha essas configurações audiovisuais, fotográficas, muito menos texto, assim, ela se destina à criança que o adulto foi. Ela não, eu não penso na criança em si, porque a criança eu encontro lá naqueles lugares que você viu, nas comunidades Aham. urbanas e rurais. Mas eu penso muito na criança que o adulto foi, no quanto é importante trazer, nem que seja por um instante, por uma lembrança e ali, sabe, a vivacidade dessa experiência de infância para esse adulto, porque aí eu acho que o adulto, quando se lembra de si mesmo menino e menina, ele fica mais apto a lidar com a criança que está diante dele. Né? Bem por isso aí. Eu também super acredito assim nessa perspectiva, né? E eu consegui ver muito disso assim do seu trabalho. Eu ficava assistindo os vídeos e dizia, nossa, quanto a gente precisa valorizar a cultura dessas pessoas, esses saberes que elas vão trazendo e esse brincar da infância que muitas vezes está num lugar do esquecimento de uma coisa que é inútil, que não tem nada ali, né? E aí a escola mais tradicional tem aquela que separa literalmente, né? Tem a hora do brincar e a hora da atividade.
Então, pensando nessa escola mais tradicional, assim, eu falei, meu Deus do céu, como essa visão, nessa ruptura, assim, precisa estar quebrada. E isso, para mim, parte muito do encantar mesmo esse educador. Lembrar a ele, essa criança que ele foi, o quanto é bom, né? O quanto a gente tem essa recordação boa desse contato com a natureza, do quanto essa natureza nos toca, nos transforma de alguma forma. E eu tenho muitas, né? Mas aliás, eu falo muito assim com a galera aqui que me segue no perfil. E eu digo assim, gente, eu acho que eu fui professora da infância porque a minha infância foi muito boa. Nossa, eu tenho recordações da minha infância maravilhosas. Eu era literalmente aquela criança arteira mesmo, né? Eu e o meu grupo de primos. Então, eu tenho lembranças magníficas de tudo que eu vivi assim na infância. E para mim é muito bom recordar isso, ver fotos que você trouxe, inclusive até na live com a Carol Tomé, eu dei uma olhada, vi algumas fotos que você mostrou, inclusive que você fez esses registros das crianças brincando e construindo brinquedos também, não foi? Isso. Isso é, para mim, isso que você diz antes é muito importante, essa memória, porque eu acho que a gente se forma para lidar com a criança, para estar diante da criança da melhor forma possível. E nem sempre a gente se lembra, para mim é muito caro lembrar, que talvez o que melhor nos qualifique para estar diante da criança é o fato de nós termos sido crianças por longos anos da nossa vida. Toda a formação que vem depois, ela vai circular ou circundar o fato de você ter uma experiência de ter vivido a vida naquele, né, nesse corpo, nesse tempo, nesse tamanho, né? Então, o resto gravita em torno, mas você ter sido criança é o que melhor te qualifica para compreender a linguagem da infância e, quando dizer também, dizer numa linguagem compreensível para a criança que está diante de você, né? Então, o Fecha a Porta Mariquinha mesmo é um negócio lindo, maravilhoso, mas é preciso que a gente guarde um pouco do encantamento que nos foi dado lá na infância, para, de novo, quando você tocar, você sentir, né, a força e a importância que aquilo tem. Senão a gente pula aquilo e vai embora atrás de uma coisa que pode não ter a mesma importância. Eu preparei assim, eu deixei algumas perguntinhas aqui assim para poder fazer para você até Pode. diante de muito do que eu vi, assim. E, inclusive, vou deixar para o final uma que faz total sentido para mim, assim. Que quando você falou, nossa, para mim foi massa ver você trazer essa perspectiva do brincar com relação à comunidade, cidade e tal. Primeiro, assim, o que você acha que esse brincar com a natureza, quando a criança está ali brincando com a natureza, o que é que esse brincar com a natureza, esse envolvimento que ela tem, aponta, o que é que isso pode trazer para o educador, por exemplo? O que é que você acha que isso pode transformar o olhar desse educador? Rapaz, é infinito o que acontece ali. É quase impossível você. Mas eu penso que tem uma coisa de uma vastidão que a gente ama e que, quando a gente está diante dela, ela reverbera na gente, que é olhar o mundo e ver o mundo vasto, ver adiante, ver mais longe, aquilo volta e te invade, né, e te faz vasto também. Então, acho que quando a criança está nesse estado e o educador está também, os dois ganham essa perspectiva, sabe? De construir o conhecimento tendo o horizonte largo à frente, as diversidades todas que estão postas ali e essa vastidão de horizonte que reverbera na gente. Então, ao invés de você ter a parede como limite, como parceira da construção de um conhecimento, você tem o horizonte. Então, vão os dois juntos, né? Acho que para o educador, o menino e a menina querem conhecer, mas todo o corpo do menino e da menina tem uma energia que diz, é para conhecer. É o tempo do conhecimento. Então, mas a energia diz, se levante para conhecer. Né? Caminhe, vá até onde mora o conhecimento, toque no que você quer conhecer, conheça o cheiro do que importa, saiba a textura. Então, se ergue o educador, se ergue a criança e vão juntos numa caminhada. Imagina isso é muito mais rico do que você prender ou lutar para aprisionar o menino e a menina e adoecer junto com eles, aprisionado também, né?
Então, se liberta todo mundo, vai para o horizonte, vá para a se vastidão, joga! né? E vá junto. Vai ser feliz, se permite, né? Se joga nesse mundo com a criança. É isso, porque se os meninos e as meninas têm eles mesmos elaborados uma pedagogia que é o brincar, que inaugura as coisas mais profundas neles, os conhecimentos essenciais, e o fim desse processo, quer dizer, o fim da brincadeira é o conhecimento, e ainda para além, é a alegria de conhecer o que é essencial, quer dizer, essa pedagogia, ela é irmã da alegria, a gente tem que aprender com eles, falar, vamos junto, vamos construir conhecimento com alegria, não existe essa perspectiva de conhecimento com a seriedade, a dureza. Isso é uma coisa que não faz parte da perspectiva da infância, porque o corpo quer alegria, quer conhecer com alegria, com movimento, né? E aí, essa ideia também de tipo, se embrenhar nessa natureza com a criança é literalmente, para muitos educadores, quebrar essa ideia da perspectiva de um ensino, de um aprendizagem, de um envolvimento que perpassa entre quatro paredes, né? Que faz assim, pronto, já brincou, agora vamos para o espaço que é sério. Vamos lá para dentro, porque lá para dentro é que está a coisa séria. E é quebrar essa ideia, né? Esse corpo que fala na natureza. Uma das coisas assim que para mim eu tenho feito muito assim uma certa pesquisa no sentido de por que as pessoas às vezes sabem do que precisam fazer. Por exemplo, eu sei que é bacana que através do brincar a criança desenvolve, que existe essa relação de encantamento, professor-aluno, nesse vasto, né, como ele se joga nesse horizonte, mas às vezes as pessoas sabem, então isso está na cabeça, mas as pessoas não fazem. E aí eu ficava muito me perguntando assim, mas por que a pessoa sabe e não faz? Não é só uma mudança de pensamento. Às vezes é preciso mesmo se colocar nessa experiência, se permitir olhar, participar para que o corpo sinta essa experiência, né? Viver isso e reativar mesmo essa criança que a gente foi e novas experiências junto com a criança que está ali nesse momento hoje. E talvez essa experiência venha fazer mudar esse pensamento e mudar e agregar novas práticas, né? Então, eu acho de fato muito essencial. Lídia Ortélio, ela observa. A Lídia é Maravilhosa! A inspiração mãe desses processos todos, para mim, para muita gente aqui em Minas Gerais e tal. E ela observa algumas coisas interessantes. Ela fala: olha, às vezes parece que é o educador, né? Que é claro que o educador é senhor da sua sala, mas o educador está também dentro de uma estrutura. Essa estrutura ela é formada por outras pessoas e ela é uma estrutura que exige do educador determinadas respostas que, se ele se desvia para a alegria, parece que ele não cumpre a outra parte. Ele é sempre chamado a atenção. Então, você tem uma estrutura dura. A própria formação do educador vai, né, orientando e traçando perspectivas para que ele seja um educador que se responsabiliza para um conhecimento muito, quase que técnico, para a criança desde muito nova, e ali, enfim. Mas a verdade é isso, é que brinca. Se você vai para a natureza, se você constrói uma experiência comunitária, se você ensina ou permite a compreensão da liberdade no exercício da própria liberdade, das afetividades, do sentido comunitário, de um modo ou de outro, você também não agrada determinadas estruturas. Então eu penso, por que a gente não faz? A gente não faz porque a gente é inibido, compelido a não fazer, mas de um modo geral, eu acho que há interesses também que dizem é melhor não formar um ser humano ou um adulto daqui a pouco livre, com perspectivas vastas, muito seguro de si, muito irmanado do outro, né? Em que o indivíduo é forte, mas o indivíduo se forma no exercício de construção de conhecimento com o outro, coletivamente.
Então, pode ser que isso também, isso não faça... Então, só para dizer que não é tão simples, né? Os Não, educadores... Mas não, super concordo com você também. Eu é, acho que existe sim essas estruturas. Eu tenho muito assim, falado com as meninas da gente tentar fazer transformação dentro do espaço que a gente atua. Isso não quer dizer que que é existam fácil. coisas que a gente não vai poder fazer também, porque não depende É, só da gente. Né? Isso assim, isso para é, mim também é é, super fato. Eu escuto de fato professores falarem assim, isso aqui eu não, né, eu não vou fazer porque eu é estou com difícil. medo de sofrer uma certa Os pressão e por pais, aí vai. Os né? pais, Os educadores falam dos pais, porque os pais já estão também formados para uma expectativa em relação ao filho, né? isso. E aí a gente vem até assim. Eu acho que é muito importante, inclusive, e aí eu acho que esse nosso debate também é bacana para justamente fortalecer esse educador no sentido de a criança aprende nesse brincar e você pode apresentar para os pais como é que ele cresce nesse aprendizado. Por exemplo, quando a gente vai falar aí de essas questões políticas, que muitas vezes sim, não quer que essa criança, esse estudante cresça livre, autônomo. Por exemplo, eu escuto super na educação infantil a educação para a obediência. Né? Isso é fruto do que um sistema deseja que a gente faça. Né? Mas, assim, eu digo, será que os pais querem, de fato, isso? Porque os pais falam tanto que querem as crianças autônomas e por aí vai. Então, assim, eu acho que ganhar essa comunidade, explicar Eu os acho. benefícios disso para essa comunidade é muito bacana. Trabalhar em comunidade, porque eu acho que a E escola ainda não se entende como comunidade. eu Não acho sei que assim da esse sua é o experiência. grande desafio, assim. O desafio, não sei se é o grande desafio, mas talvez a chave de uma possibilidade mais ampla. Porque uma educadora em sua sala, quando ela se propõe a uma ação, mas ela enfrenta uma resistência logo com a educadora do lado, porque faz um pouco mais de barulho, ou porque tira os meninos para um estado de alegria que depois para voltar para a rigidez é difícil e tal, é muito complexo, ela começa a enfrentar dificuldades aqui do lado. Então, eu acho que o primeiro tempo desse processo é você pensar a escola como um espaço comunitário, como um corpo docente comunitário. Somos uma pequena comunidade docente. E a gente junto pensa qual é a revolução que a gente quer para esse espaço de educação que nos contemple também, primeiramente, que vá nos dar a alegria de estar aqui presente, juntos. Então, nós juntos já temos uma força para dizer, então, que espaço é esse que nós queremos aqui? Né? E aí a gente começa a transformar o espaço. Eu já vi escolas que eram escolas sem uma grama, sem uma árvore, sem nada. E a gente discutir, conversar, lembrar da infância que a criança, que a diretora, que as professoras foram, e não sei o que, quando a gente sair, a diretora tinha mandado quebrar o pátio e plantar uma pitangueira, sabe? E botar um pouco de grama. A escola era pequena, mas era isso. Mas aí todos juntos, os educadores juntos. Aí pronto, aí chama a criança para vir junto, caminha na direção da comunidade, aprende a comunidade, na sua cultura, na sua identidade, e aí é pronto. Aí é Aí o alegria caminho mesmo de vai, né? educar. Ixi, E aí isso me lembra muito assim. Eu acho engraçado quando a gente senta, por exemplo, com a equipe mesmo, vamos dizer assim, de educadores, gestores e por aí vai, que você começa a conversar com essas pessoas sobre a infância que tiveram, as saudades que têm, elas tocam nessa infância mesmo raiz, vamos dizer assim, dessa vivência na natureza, de ir a sítio, de ir a fazendas, né, de que brincava em quintal. Mas parece que quando fala assim, tá, vamos trazer essa infância para dentro da escola, parece que há um entrave de achar algumas pessoas que a escola precisa ter aparatos modernos, de grama sintética, de não brinquedos tem de nada, plástico. não tem nada mais moderno do que a vida. E a vida não está nesses lugares, a vida é uma. Imagina, como é que você aprende ou compreende a vida, se você não se encontrar com a vida nas suas dimensões diversas. É preciso ir lá onde a vida está. E na casa do conhecimento, que é a escola, a vida precisa florescer na sua diversidade plena. Assim. Então, quanto mais borboletas, quanto mais
árvores e flores, e, né, quanto mais a criança se inteirar com tudo que é vivo, quanto mais chance dela respeitar e amar a vida nessas dimensões todas. Né? Não tem como ensinar isso à distância. A criança sabe, a criança quer intimidade com isso, não é? Literalmente, eu digo assim, uma das coisas que eu questiono muito é esses. Ah, mas no currículo da educação infantil tem que trabalhar a questão do meio ambiente. Mas onde é que isso está na prática da escola? Que meio ambiente? A escola, a primeira coisa que muitas vezes faz é acimenta tudo, tira tudo que é natureza daqui de dentro, não tem um preparo para lixo, para nada, assim, mas trabalha o meio ambiente. Isso não está dentro da prática da criança. Isso não está na vida da criança. Eu falo muito, muito, muito isso. Gente, não me peçam para trabalhar projetinho de meio ambiente se for para puro fingimento. Não vou fazer, não vou fazer. Então, assim, quer falar sobre lixo? Implementa em prática da escola. Vai fazer reciclagem, faz reciclagem. Vai tratar do lixo que às vezes está jogado na frente da instituição ou do lado da instituição que está causando algum problema. Então faz. Porque a gente tem que parar de sair dessa linha do mas eu tô aqui para ensinar. Quem tem que cuidar do lixo que está ali fora é, sei lá, são os lixeiros, é a prefeitura. Então, assim, eu entendo a escola como uma instituição que está dentro dali da comunidade e tem que gerar transformação através da educação. E a própria escola a gente implementa em práticas, tem que dar esse contato íntimo com a criança, fala de cuidar dos animais, cuidar da natureza, mas ela não tem o mínimo contato com essa natureza dentro da instituição. Se chegar por exemplo, às vezes pombo, que é uma coisa que às vezes chega e passa. Tira daqui, joga para lá, enxota esses pássaros e vai tudo embora, e vai tirando da escola. Tira esses bichos da escola, mas você quer que a criança tenha uma intimidade com esse ser natureza, com esse elemento natural. Como? Lá na Bahia, eu fiz um trabalho durante um longo período lá na Bahia com uma grande educadora também maravilhosa da área de alimentação, chama Gabriela Raggio, é nutricionista, e a gente caminhou discutindo questões ambientais e nutricionais pelo Brasil inteiro e na Bahia. E na Bahia eles têm um ditado que depois virou o mote da nossa ação de trabalho, e até hoje é importante. Eles dizem assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, você precisa pensar em educar pela prática, não é? Você precisa educar pelo exemplo, porque não adianta. Se você diz que é importante fazer, mas não faz, se você diz que a natureza é linda, mas não deixa que ela se manifeste no espaço em que você educa, ou na sua casa, ou na igreja que você atua, ou enfim, onde você encontra a criança, nada do que você disser vai ser mais forte do que o que você estiver fazendo, porque as crianças estão de olho no movimento que o seu corpo faz. Total. A palavra é importante, mas ela é complemento de um processo, né? Com certeza, com certeza. Uma outra questão, assim, uma vez eu fiz uns estilingues com meu esposo aqui em casa e levei para as crianças brincarem. Nossa, isso é um pega pra capar nas escolas, porque as escolas não concebem, isso é violento, a criança não pode ter contato com essas coisas, né? E a minha infância eu construí vários. Eu levei uns de cano para os meninos com bexiga, né? Então eu construía isso na minha infância, construía com pegador, construíamos de várias formas, né? E assim, as escolas têm essa coisa do não pode brincar com isso, a criança vai ser violenta, isso não é brinquedo de criança, né? Então tem um pouco dessa concepção. Também não sei se você já teve esse experimento assim na sua vivência dessas construções de brinquedos. Total. A criança, brincar é uma interpretação do mundo. A criança está vendo o mundo em torno dela, a comunidade, como se move, o que usa, as ferramentas, as práticas, e ela quer acessar aquilo para compreender, ainda não na dimensão da realidade, mas compreender aquilo que lhe espera. Então ela vai ali e tal. Então nada disso eu acho constrói de fato a violência. Eu acho que a ausência de uma experiência que lhe informe
pode ser que te faça mais tarde agir de um modo que você não compreenda. Então, por exemplo, mas é isso. Agora eu estou fazendo um filmezinho lá dos meninos vou até mostrar para vocês o que eles me deram de presente quando eu vim embora de lá. Está aqui na minha mesa, ó. Ah, que legal! Eles me deram 7 forquilhas. E eu guardei essas forquilhas, agora só tem 3, porque eu usei as outras para fazer barquinho. Então só guarda essas 3. E eu fiz um filme com eles sobre estilingue, eles me levaram e tal. É um exercício deles lá, tá na prática deles comum e tal. E eles usam facão para cortar eles sabem o caminho, usam o facão para cortar as forquilhas e tal. Então, eu acho que a violência, o que produz a violência de fato e verdadeiramente não são esses processos. É a violência em casa, é a violência real, entendeu? É o exemplo que a gente dá, é o exemplo que está em... Então, eu acho que a criança, inclusive, aprende a balizar, sabe? O que é verdadeiramente violência, o que machuca o outro, o que não deve. A criança não pode ser criada apartada das experiências da vida, ela precisa experimentar nesse campo ainda, do tempo em que tudo ainda é a brincadeira, é o modo de interpretação do mundo, para que ela possa balizar e fazendo as suas escolhas, sabendo quais são as consequências de uma coisa e outra, não é? Para poder ter um caminho seguro no futuro. Fato. Assim. Eu também acho isso, assim, e eu gosto muito de levar para os meus alunos até como uma forma da gente dialogar mesmo sobre a infância que eu tive, a infância que eles têm, como é que eu brinquei muito disso. Quando você fala de moldar com facão, eu fiz tudo isso. Então, quando as pessoas falam, a criança não pode brincar com essas ferramentas, vai se machucar, eu brincava. A gente pegava facão e modelava arma assim, espada assim de facão. A gente aprontava um bocado com isso. Tem um e, no entanto, ninguém ficou violento por causa disso. É uma falta de concepção e que para mim, eu digo assim, nossa, a sensação que eu tenho, porque quando eu lembro dessas brincadeiras, eu não lembro de forma nenhuma de violência, mas como uma ideia de... eu cresci com muitos primos, assim, né? Vários primos da minha idade. E a gente queria aprender com o outro, como manuseava aquele material, como é que chegava a... Eu lembro que um primo meu foi o primeiro a pegar um pedaço de madeira assim e modelar uma arminha para brincar. E quando a gente viu que ele modelou e ficou legal, todo mundo queria aprender a modelar também, a mexer naquele instrumento também, né? E assim, não é uma perspectiva de violência, muito pelo contrário, é de aprender, de querer chegar também, de ter habilidade para construir aquele brinquedo. E depois todo mundo brincar junto. Porque não adiantava só ele ter o material. Todos os outros primos tinham que ter para todo mundo brincar junto. Então criava esse senso de comunidade. Né? Então eu acho que a gente precisa virar essas determinadas chaves na cabeça da gente, de parar de olhar algumas coisas das brincadeiras e das ações das crianças com o olhar de adulto e olhar na perspectiva delas. Como é que elas estão enxergando? Eu já vi educadores observarem em comunidades em que a violência é muito acentuada e que a presença da arma e dessa violência armada e é muito constante, que para aquelas crianças, nessa circunstância muito específica, talvez esse brinquedo tivesse que se fazer um outro tipo de análise e tal. Uhum. Eu também me lembro do brinquedo, mas eu respeito, eu nunca conversei profundamente com os educadores, mas tem algumas educadoras no Rio com quem eu converso, assim, mulheres maravilhosas. Uma delas, vale a pena vocês conhecerem, chama Juliana Correia. Ela tem um projeto que chama Baobazinho. E o Baobazinho circula pelas comunidades por todo o Rio de Janeiro. Sabe? Ela é uma mulher que vai em todas as comunidades, tem compromisso com as comunidades. Então, talvez compreendendo um trabalho como o dela e outros trabalhos tantos, você vá organizando argumentos para uma compreensão ampla sobre essa questão.
Mas eu também acho, a minha experiência diz, brincávamos para brincar, porque era importante esconder, porque você pega o outro, você surpreende o outro e tal. Eu também acho, eu acho muito, super legal, assim, né? E acho que muito desse brincar que eu tive lá na infância me deu muito aquela. A gente tinha muito entre os primos, assim, se um conseguiu fazer, não, se ele conseguiu fazer, é possível. Então a gente vai tentar. Vai Como fazer. foi que você faz? Como foi que você fez? Né? Eu lembro coisas simples. Pegar folha de papel e fazer aviãozinho. Eu tinha um primo que ele fazia um aviãozinho. Puxa, o avião dele voava mais do que o meu. Eu queria saber qual era a técnica da dobradura que fazia o avião dele voar. Ficar mais tempo no ar do que o meu. Né? Então, assim, eu acho que isso faz com que a gente aperfeiçoe mesmo e vá buscar. Isso é maravilhoso. E não ficar olhando. Diga. Mas isso é maravilhoso, eu fico pensando para o adulto educador. Aqui em Belo Horizonte tinha uma mulher maravilhosa, chamava Fernanda Mancuso. Ela, infelizmente, partiu, era professora da UFMG, e eu fazia já um registro desse que chama Menino ou Menina Mestre, que são esses que os meninos me levam por caminhos, me mostrando coisas que eles sabem, eu aprendo com eles, ou relembro coisas que eu sabia. Às vezes é um adulto que se lembra de uma coisa quando era criança e tal, e aí ele faz. E o menino mestre era isso, essa tentativa de dizer, as crianças sabem, né? E quando você olha, você aprende. Mas a Fernanda ainda foi um pouco mais longe. Ela começou a estudar qual era o mecanismo, como é que uma criança ensina uma coisa para a outra. Sabe? Eu falo, como é que um menino, e não só a criança ou adolescente, como é que uma criança ensina uma brincadeira para outra? Qual é o processo que tem aí? Que pedagogia é essa? Lindo o trabalho dela, né? Então ela falava assim, como é que um menino ensina o passinho, essa dança, para um outro menino? Sabe? Como é que... Enfim, que é maravilhoso. Você olhar isso pode te enriquecer muito. Pode enriquecer muito o seu processo de construção pedagógica. Você entender como é que uma criança... Uma coisa eu já aprendi, criança não ensina parando para ensinar. Tipo assim, vamos brincar, agora eu vou explicar como é que é, assim, fica... Às vezes acontece, mas geralmente é no vamos lá, fica ali, vai lá, joga aí, vai, e daí a pouco tá todo mundo brincando. Já estão se enveredando, se misturando, né? Mas tem uma dinâmica aí, né, que é maravilhosa de observar. Eu acho também muito fantástico, assim, olhar como eles agem com determinadas coisas. E, assim, super me divirto com as peripécias que aparecem, às vezes, nas brincadeiras. Tem uma mesmo que... Eu, às vezes, fico meio, assim, de contar pela palavra que o aluno usou, né? Mas eu lembro disso e eu dou tanta gargalhada, porque na hora ele me pegou numa situação, a gente estava brincando, eles adoravam brincar daquela coisa do lobo mal, né? Do passear na floresta que seu lobo não vem. Aí tava eu e dois alunos, né? Nós três vamos ser o lobo, as outras crianças vão passear na floresta. E aí tá lá, as crianças vão passear na floresta, seu lobo, tá pronto. Aí nisso ficava eu e os outros dois, aí a gente olhava um pro outro e dizia, a gente vai dizer que tá fazendo o quê? Aí um falou assim, pronto, pode dizer que a gente tá tomando banho. Aí tá, aí os três estão tomando banho. Aí os outros continuavam lá passeando. Aí até que chegou uma hora que aí o Vitor tava de novo, seu lobo, tá pronto? Aí eu olhei para um aluno e aí a gente vai dizer o quê agora? Ele muito, muito sério mesmo, porque era brincar ali e tava sério. Ele olhou para mim e falou assim, minha pro, pode dizer que a gente tá lavando o cu? Nossa, eu... Aí eu fiquei sem voz na hora, assim. Mas ao mesmo tempo, tava ele e o outro me olhando assim, como se dissesse, dá resposta pra gente, o que a gente vai falar? Bora, né? Vamos brincar. Bora, a brincadeira tá rolando, o que você tá aí parada? Aí eu quis, tem outra opção? Dá pra falar outra coisa? Quem imagina gritar no meio do pátio da escola? Não, a gente tá lavando. Mas eu achei assim, eu cheguei em casa, contei essa experiência assim pro meu esposo, eu falei assim, nossas crianças nos colocam cada furada, velho. E assim, o que eu ia fazer naquela hora?
E pra Aqui, eles não brincar é Levindo. sério, né? E eles pegam demais. Levindo, que é um educador aqui, Levindo Diniz, é um educador aqui de Belo Horizonte, é professor da UFMG e se formou estudando brincar também. É doutor em educação, um cara muito especial. E ele conta que ele chegou numa escola e falou. Ele estava fazendo um trabalho de pesquisa e ficou conversando com as crianças. Aí falou com a criança: vamos, se eu te chamar para brincar agora? Aí a criança: vamos brincar, pô, vamos brincar, pro. Ah, então vamos brincar, pensar de quê? Ela: não, nós já estamos brincando, não estamos aí? Ele: estamos. Então, massa, vamos brincar de ir embora? Deu a hora de ir embora. Você me deixa ir embora? Você me deixa ir embora agora? Posso ir embora, pro? Não, eu Deu uma acho eles rasteira. muito, muito fantásticos, assim. Eu, che... realmente, eu chego em casa, às vezes, com tantas histórias, assim, que eu me acabo de... Agora, na quarentena, eu tenho meus vizinhos aqui. Tenho, graças a Deus, eu moro numa área ainda que a gente tem natureza ao redor, a gente tem aqui uma parte ainda de grama e tudo na frente das nossas casas. Aí o neto do meu vizinho aqui do lado, ele é muito figura, assim. Aí ele é o mais novo, ele tem uma irmã mais velha, e aí tava, a irmã dele tava conversando com a filha da outra vizinha, eu tava na sala lendo um livro, quando eu olho, passa ele, toco de gente. Posso saber o que é que as mocinhas estão fazendo aí, conversando sozinhas? Aí eu não aguentei. Eles devem ter uns 3 anos. E as meninas, tudo já com seus 12 anos por aí, né? Eu falei assim, gente, que figura, que figura. E eles saindo andando atrás das meninas para brincar lá no espaço. Mas, enfim, essas crianças nos dão cada arte, né? E eu acho que isso também é bacana, sabe? Eu acho que quando a gente para e observa essas crianças, assim, isso ativa na gente essa alegria. Porque parece que a alegria tem que estar fora, às vezes, da escola. Aí, se o professor tá rindo, não tá fazendo nada. Né? Se tá ali brincando, Pois tá numa é. introversão, não tá fazendo nada. Né? É, eu queria também ver com você, porque por incrível que pareça, daqui a pouco a live vai se embora. Nossa, tá corrido. Uma das coisas que você falou, assim, que super me chamou a atenção, porque eu gosto muito da gente trabalhar nessa ideia de entender a escola como comunidade, a escola como uma instituição que habita uma cidade. Então, eu até comentei com algumas colegas do meu trabalho de uma experiência da gente fazer, tirar fotos da cidade e a partir disso fazer um trabalho com as crianças sobre como essa cidade está pensada para as crianças. Né? Como é que a cidade, de fato, ela é construída para que a criança tenha esse espaço de contato com a natureza? Né? Como é que nós, enquanto comunidade, estamos atuando nisso? Como é que a gente pensa? Ah, eu quero uma cidade assim. Todo mundo fala assim, qual o mundo que você quer viver? Ah, eu quero viver num mundo assim, tá. Mas o que você está fazendo para construir esse mundo que você quer, essa comunidade que você quer? E nós somos educadores, né? A gente precisa assumir, de uma certa forma, essa responsabilidade dentro das suas mãos. O que, é que a gente faz? Né? Então, assim, eu vejo que você fala assim, desse brincar em comunidade. Eu achei tão lindo o termo, inclusive. Achei muito bacana. Eu penso muito nessa perspectiva. Eu acho que, inclusive, brincar é uma cultura do encontro, sabe? Você aprende muito, você aprende o que é essencial. Brincar, para mim, é uma pedagogia das essencialidades. É um modo de caminhar na direção do que importa. E, para além de tudo, eu acho que o que mais importa é a qualidade da relação que você estabelece com as coisas e com as pessoas. Então, isso vai ditar quem você é, isso vai ditar qual é a qualidade de ocupação do mundo que você produz. Né? É isso que vai construir essa perspectiva. E o brincar é um elemento, assim, sabe? Pai é o território, é onde a gente primeiro experimenta isso, que mais tarde vai se configurar no que a gente vai chamar de comunidade. Mas a gente já experimenta ali a qualidade da relação com o mundo, a qualidade da relação da gente com o que está aqui do lado, né? E a gente vai se formando nisso. Então, viver longe disso é sentir falta de algo, assim, sabe? A gente se aglomera na cidade
por várias razões. Uma delas é para viver perto do outro, se sentir seguro, mas a segurança nasce da qualidade da relação que eu tenho com o outro. É como eu disse, quando eu era criança, eu circulava a cidade inteira. E às vezes eu estava lá muito longe e uma pessoa que nem me conhecia falava, sempre que eu conto isso, eu me lembro de um caso especificamente, estava longe, e uma mulher falou assim, eu conheço sua mãe, hein? Você vai para casa. Porque você está numa comunidade, e Comunidade. aquela pessoa que te lembra, oh, conheço esse menino, vai para casa, você está longe, é perigoso. Então todo mundo cuida uns dos outros, né? Mas tem uma história, sabe que dá tempo? Rapidinho, Dá sim. que é linda, porque essa história, ela para mim é a que dá a configuração final a essa ideia de que brincar e a construção do sentido comunitário são irmãos, assim. O brincar é o primeiro exercício. Aqui numa comunidade próxima aqui, eu fui trabalhar, chamada Mercadinho, não é próxima a nada, fica a 7 quilômetros, fica a 7 horas. 7 horas de Belo Nossa! Horizonte. E tinha um grupo aqui de Belo Horizonte de teatro trabalhando lá, chama Atrás do Pano. Esse grupo trabalhando lá com a comunidade, porque a comunidade chamou e disse, nós queremos restaurar aqui a roda de trespassar, que é uma roda muito importante para eles, mas que tinha se perdido. É uma roda linda, cantada, e que se dança, e que se toca e tal. E o grupo começou a trabalhar com eles a recuperação dessa roda. Em dado momento, o grupo me chamou. Falou, você pode vir, porque a gente quer compreender as crianças nesse processo, você pode ajudar. Então eu fui. E nós ficamos lá 3 anos e meio, nesse processo lindo, maravilhoso e tal. Essa comunidade tinha uma demanda muito forte, que era a construção de uma casa de farinha. Já tinha uns 20 anos que eles tentavam fazer essa casa de farinha ali, conversavam com a prefeitura, com a associação, e nada funcionava, político, nada. Enfim, pouco antes de eu sair de lá, uns 3 anos atuando lá, nós viemos embora, ficamos aqui uns 20 dias, voltamos para lá. Quando nós chegamos, a comunidade falou, tem uma novidade para vocês. O que é? Vem cá que nós vamos mostrar. A casa de farinha construída. Fizemos um mutirão e construímos uma casa de farinha. Fomos na casa de não sei quem, fulano doou isso, e agora é compartilhado, cada um e tal. Linda a casa de farinha, linda, linda, espetacular. Eu fiquei vendo aquilo e comecei a fazer um pequeno documentário. E numa conversa final, assim, no documentário, eu pergunto para a Roseli, que é uma mulher maravilhosa, que está lá, depois você veja lá nos filmes, ela ensina a fazer uma burrinha linda. E aí eu pergunto para a Roseli, você acha que o fato de vocês estarem brincando da roda ter voltado a ser tão forte, né, queimando assim no centro da comunidade, todo mundo em volta brincando, tem a ver com vocês terem se juntado para fazer o mutirão e construir a casa de farinha? Ela falou assim, tem tudo a ver, Roquinho. Porque eu saio de casa, aí eu encontro seu Antônio. Aí seu Antônio fala, vamos brincar a roda, Roseli? Aí eu falei, eu vou, vamos. Aí eu dou a mão para seu Antônio, a gente canta junto, a gente se abraça, e depois volta para casa feliz e junto. Aí quando seu Antônio fala assim, ô Roseli, vamos construir uma casa de farinha? É muito difícil dizer não. Com e é isso, certeza! não é? Você Lindo, consolidou lindo, vínculos linda a ali no história. estado, né? E é isso. É preciso brincar. E é preciso brincar na escola. Os educadores uns com os outros se lembrarem da própria infância, para que eles tenham motivo e razão para saberem que eles já estiveram juntos, pelo desejo de brincar, pelos brinquedos que brincaram. Muitos porque foram impedidos de brincar. Isso também é uma razão para estar também, junto, de né? fato. E aí, uma das coisas, como você falou, assim, essa criação de vínculo, uma coisa que eu falo assim, que eu acho extremamente essencial, e que até isso, às vezes, a escola está retirando muitas vezes esses educadores, que são os pequenos espaços que eles têm para a criação de vínculo, almoçar junto, às vezes chegar e tomar um café junto, que parece besteira, mas não é. Que é nesse momento que você cria o vínculo, é nesse momento que você conhece o outro, que você se aproxima do outro, e é isso que vai fazer o outro te dar a mão quando você convocar para um projeto. Quando você faz, eu quero pôr isso em prática, né? Faz comigo. Então a gente precisa a mesma coisa, criança. Então, outra coisa que eu falo muito é acolhe o que a criança traz,
né? Assim, sem julgamento, porque é nessa acolhida que ela vai acolher também quando você devolver. Às vezes a gente se acha, se coloca num lugar de autoridade, de poder e só quer dar, só quer dar. Toma isso, é isso, é isso, e não olha, não recebe. Eu tive uma experiência com um aluno que ele chegou na sala com a tampa do detergente. Aí ele sempre trazia umas coisinhas diferentes, assim. E aí ele chegou com essa tampa do detergente e todo mundo ficou, que é isso, que é isso, né? Ele chama atenção, sua mãe, ele é um peão. Aí eu fiquei, peão? Eu nunca tinha visto peão com tampa de detergente. Aí eu falei, Shell, vem cá. Senta aqui, todo mundo ficou perto, né? Todas as crianças ficaram curiosas. Eu falei, mostra pra gente aí como é esse peão. Aí ele fez assim, o dedo, pá, soltou e a tampa do detergente. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto um peão com tampa de detergente. Aquilo virou o atrativo, Lindo. assim, das crianças. Aí eu cheguei em casa, né, comentei com meu esposo, tu acredita que o meu aluno fez um peão com tampa de detergente? Eu nunca tinha visto. Aí eu falei, eu nunca ia saber. Se eu pegasse e dissesse, ó, guarda isso aí não é brinquedo não, isso aí não é coisa pra você estar na mão, né? Então, as outras crianças ficaram fascinadas, até tentaram pegar outras coisas lá e botar pra girar também, ficaram movimentando. É um, é E é um, muito é um legal. conhecimento, né? É Esse um aluno, conhecimento por exemplo, compartilhado. isso, esse aluno, por exemplo, eu gosto muito, assim, às vezes, de falar dele em que sentido? Ele faltava muito às aulas. E na hora de fazer a avaliação dele, como é que estava, que às vezes a sensação que as pessoas têm, esse menino falta demais, ele não está acompanhando a turma. Eu falei, então, esse é um grande equívoco. Eu falei, ele chega aqui, ele acompanha os meninos em tudo. E ainda ensina os meninos algumas coisas que os meninos daqui do centro não vivenciam. Esse menino é criado na roça, na fazenda. Esse menino chega aqui, sobe em árvore, desce em árvore, corre, pula, faz isso, faz aquilo outro. Coisas que esses meninos aqui que a gente tem, que fica aqui na cidade, que não tem essas experiências, não fazem. Ele chega, ele lida com tudo, ele pinta, borda, se tiver que fazer, de escrever, de pintar, ele sai manusear tudo. Meu amor, a vivência desse menino na roça, inclusive quando a mãe dele dizia assim, ô Fernanda, ele não veio não, Fernanda, porque ele foi ficar com o pai no interior, porque leve, mãe. E ele adorava, ele adorava. Ele dizia assim, minha mãe, eu não quero ficar na escola, meu. Ele menino era criado solto, no pasto, montando cavalo, fazendo isso, fazendo aquilo outro, vivendo, sendo criança. O menino ia querer ficar trancafiado em quatro paredes. Aí eu falei, mãe, tá difícil eu ganhar seu filho, porque o espaço onde ele tá, meu filho, tá melhor mesmo. Até eu queria estar lá. Isso aí é difícil. As pessoas, às vezes, não, às vezes é isso, é tão simples como a fecha a porta Mariquinha. Tão singela, é tão da gente que a gente não enxerga o valor e o poder que aquilo tem. Olhando de fora. Mas talvez quem possa dizer pra gente, muitas vezes, é a própria criança que a gente foi. Que se você se lembrar a força que aquilo tinha, você vai dizer a mesma energia, a mesma força que está aqui, que essa criança, né? Então, esse é um caminho, eu acho, especial, para a gente se convencer, né, de que a criança sabe, de que coisas muito singelas. Os pais com quem eu me encontro. Acabou? Tipo, como foi a infância de vocês? Aí eles dizem, muito boa, muita gente. Há pouco tempo atrás a gente tinha quintal, tinha mais espaço, eram mais. E aí eu digo, como é que é a infância do seu filho, você acha das crianças hoje melhor ou pior? Geralmente as pessoas acham que é pior. E aí eu penso, como é que a gente quer construir um mundo melhor se a experiência das crianças não é melhor? Né? Tá tudo comprometido. Não há educação que salve se a infância não for realmente melhor. Se a gente não pegar o que a gente experimentou de melhor e, no mínimo, retribuir e deixar e emprestar às crianças de agora, né? Para que a possibilidade do mundo melhor aconteça, como ser humano melhor. Mas é preciso experimentar o que a gente entende que seja bom e que foi melhor, né? Assim, foi Ai, muito também bom e acho, especial também para a gente. acho. Como é bom, uma coisa que eu sempre falo, eu falo assim, olha, premissa para mim no convívio com os meus alunos.
a gente tem que ser feliz. Eu quero entrar na escola, a gente tem que ser muito feliz, brincar um com o outro, sabe? Eu quero chegar bem no espaço, rir com as crianças. E é essa troca que eu quero ter, esse vínculo que eu quero ter. Então, eu escuto muito eles. A gente quer ir no parque. Dá pra ir no parque? Bora no parque que a gente vai fazer isso no parque. Bora. E eu levo ele para todos os espaços da escola. Não existe um espaço na escola que eu não vá com os meninos. Para mim não existe aquela coisa, aquele espaço ali não é para usar, não. Então, tipo, Fernanda, aquilo ali não é espaço para as crianças ficarem. É assim, a gente vai usar todos os espaços que tiver. Eu literalmente boto as crianças em tudo que é tipo, eles conhecem todos os cantos da escola, né? E porque menino inventa de tudo mesmo, eu saio enveredando com eles de tudo que é espaço. Então, a gente vai para a área da frente, vai para a área do fundo, onde tiver a gente está se enfiando e brincando de alguma forma. A nossa live de fato já vai acabar. Ai, meu Eu Deus, queria eu assim, te quero dizer uma coisa agradecer e convidar muito. as Fale, pessoas. fale, fale. Eu queria convidar Diga. as pessoas para conhecerem essa página que você visitou, que é uma conta no YouTube, do Menino Messi, não, da Carretel Cultural, que é um Carretal cultural. organismo. Sou membro fundador da Carretel Cultural, tem uma página no Facebook. A gente vai fazer um curso agora que chama Pedagogia do Brincar. Começa dia Brincar. 9 agora. Então, quem quiser participar, tem vaga, pode ir lá. Né? Mas Segue no Instagram. o Instagram tem lá, nós estamos com um projeto muito especial lá, de imagens, que a gente Eu vi, que vai, lindo. logo daqui a pouco, inaugurar a galeria de exposição virtual e convidar as pessoas para uma vernissagem virtual também. Mas as fotos já Ai, estão que lá, as pessoas ótimo. podem entrar e conhecer, né? Eu queria dizer algo fundado nisso que você disse aí das crianças, dessa sua ação, assim. Mas agora fui dizer essas coisas que não importavam tanto e a coisa fugiu. Importa também. Eu dei até uma olhada também no seu curso, tá? Vi lá os modos e tudo. Aconselho mesmo a galera fora, acompanhe, segue aí o Insta. Hoje eu passei aqui meu pós-almoço, foi assistir no seu canal do YouTube, lembrando minha infância, muito legal. Uma colega até botou o link aqui já. Ai, obrigado mesmo, Roquinho, assim, Nossa, foi né, um por ter prazer aceitado. grande. Nossa, eu Ouvir que essas agradeço palavras. muito. Para mim foi Tá uma com... grande surpresa, assim, eu nunca, não tá aí uma das perspectivas que eu não achei que eu fosse ouvir, né, assim, de tudo, quando eu fui procurar material e tal sobre você, quando eu ouvi você falar desse brincar como perspectiva de comunidade, eu falei, nossa, eu falo muito sobre isso, assim, eu acredito muito nisso, acredito muito que a escola precisa se enxergar enquanto comunidade, precisa entender o poder que a comunidade tem. Essa história que você conta também da casa de farinha, assim, me trouxe a lembrança de Vixe, uma essa menina é que está uma, conseguindo transformar a escola né? por causa da ajuda das famílias também, né? Então, Nossa, é para mim incrível. é o caminho, né? Eu também Para acho, poder também chegar e acho. despertar aí, relembra essa criança em você, né? Se encantar com essa criança que você foi desse brincar que você teve para poder encantar também aí as suas crianças, né? Os seus alunos, para a gente ter essa infância Exato. rica. Muito Rica, isso obrigada. Eu mesmo. quero me despedir Eu antes que a que live agradeço. derrube. Antes que a Viu? gente seja derrubado. Eu que Antes que ela dê agradeço. um Pena que a gente tchau. não brincou, a gente se esqueceu de brincar. Mas na Ah! próxima a gente brinca de algumas coisas, de coisas Ótimo. aí do Brasil afora. Tá bom, obrigada, Um viu? beijo, muito obrigado, Fernanda. Beijão, Foi uma boa alegria, um noite. prazer grande, viu? Até breve. Estou Também. inteiramente à disposição de você aqui, de quem Tá mais certo. quiser. É uma responsabilidade assim, estar disponível. Então, Tá espero que a gente ok. se veja breve. Beijão. Beijo. Eu não sei Sim, desligar esse celular. Eu não tenho celular, então estou com um quando emprestado eu aqui. des... quando eu desligar, ele vai desligar. Ah, Viu? pronto. Tchau. Tá bom. Tchau. Vou deixar vocês com a imagem linda aqui, ó. Olha, ai, que legal. É um quadro de uma artista aqui de Belo Horizonte, chama Ana Gobel, maravilhosa. Pinta a infância e coisas Ótimo. mais. Beijo. Abraço. Tchau.